Magela Lima, meu amigo Magela Lima, prazer falar com você, prazer receber você aqui no Jornal Dia, sempre uma honra no Jornal Dia News ter a sua participação, mas o assunto que o Magela vai trazer é o seguinte: hoje o Magela acompanhou o trabalho do DENARC. Esse trabalho foi uma operação deflagrada na região da Santa Maria da Codipe. Magela, mais uma vez, seja bem-vindo e vamos trazer as informações sobre mais esta operação do DENARC, que fez aquela operação ontem, operação gigantesca, e segue com as operações, né? Exatamente. O DENARC continua com as suas operações e, segundo o delegado Samuel Silveira, desde a operação DENARC 63, que vem desencadeando nessas operações e culminou agora na operação de hoje pela manhã, na operação 65, na prisão de 2 suspeitos na morte da jovem Bárbara Tereza, que estava grávida de 4 semanas. Desde a morte dessa jovem, que depois foi desencadeada a operação 63, começaram então, portanto, uma série de mortes. Por quê? Porque a jovem foi morta. Essa busca era pelo marido dela, que era um dos chefes do tráfico. Então, não encontrando ele, os executores então optaram, por tirar a vida da jovem injustamente. Então, a jovem foi executada, desencadeou então, portanto, que o marido se revoltou e começou uma série de ações, uma série de matanças ali na região da Santa Maria da Codipe. Então, de lá para cá, telespectadores aqui do Dia News e também do nosso querido Douglas, começou uma série de investigações por parte do DENARC, tanto para desbaratar essa onda de mortes, como também o tráfico de drogas, enfim, a busca ali por chefe de facções que estavam envolvidos em todas nessas ações. Inclusive hoje, quando foi preso, então, portanto, aí há 2 homens acusados, apontados de terem tirado a vida da jovem, também até uma prima dela foi presa nesta operação. No começo da manhã, quando eu estive no DENARC, conversei com o delegado, 5 pessoas já estavam presas, detidas na sede do DENARC, mas a operação continuou e continua até esse instante. Como eu conversei com o delegado, poderiam haver mais prisões, e você já anunciou, deu uma atualizada também nesse quadro. Então, cerca de 8 pessoas estão detidas, presas na operação DENARC 65. A prisão aconteceu ali na região da Santa Maria da Codipe, e a operação continua, porque na realidade o DENARC quer tanto desbaratar aí esse lance das drogas ali na região, quanto também aí na região da Santa Maria da Codipe. Então tem uma matéria que a gente fez para mostrar mais ou menos o que aconteceu na manhã de hoje. Inclusive a mãe da Bárbara esteve no DENARC e clamou por justiça pela morte da filha. Vamos acompanhar. 2 suspeitos do envolvimento na morte da jovem Bárbara Tereza, grávida de 4 semanas, quando foi assassinada a tiros, foram presos na manhã desta sexta-feira, durante a operação DENARC 65. A prisão aconteceu na região da Grande Santa Maria, zona norte da capital. Uma prima de Bárbara também foi presa na operação, além de outras 2 pessoas. Segundo o delegado Samuel Silveira, coordenador do DENARC, um dos suspeitos de participar do assassinato de Bárbara se chama Gabriel da Bala. É um indivíduo relacionado a pelo menos 2 situações de homicídio, uma de uma grávida e outro daquele duplo homicídio daquelas mulheres desaparecidas recentemente na região da Santa Maria. Sempre no contexto das guerras entre facções, PCC e Bonde dos 40. Esse indivíduo, ele apresenta um certo grau de violência, Tanto que na operação, se eu não estiver enganado, 60 do DENARC, onde houve aquele confronto entre um criminoso e os nossos policiais, vindo o criminoso a falecer, houve por meio dele, Gabriel Bala, um toque de silêncio.
Bom dia pra nós, da parte do Disciplina daqui da Dilma Rousseff, Gabriel da Bala. Meus irmãos, queria passar transparência pros meus irmãos aí, tá ligado? Que a favela tá de lua, tá ligado? Nada de som e nem de bebedeira na favela, tá ligado, meus irmãos? Bárbara Tereza, de 19 anos, estava grávida quando foi morta na região da Grande Santa Maria. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. A jovem era esposa de Israel de Assis Damasceno dos Santos, tido como líder de uma facção criminosa da região. A mãe da jovem compareceu ao DENARC e pediu justiça pela morte da filha. Acabaram com minha vida, eu quero justiça, eu quero que eles paguem o que ele fez. Acabou com minha vida, não moro na casa que eu residia, não tenho mais sossego, estou sendo ameaçada. Meus filhos também, irmão dela, tudo sendo ameaçado por esses vagabundos. E aí eu peço justiça, que eu não durmo, não tenho sossego, tenho medo, vivo amedrontado. Os outros irmãos dela que estudam na escola não querem mais para a escola, com medo desses vagabundos que vivem ameaçando. Eles vivem ameaçando, vivem. Eu não sei se agora, com certeza, será se vão soltar uns vagabundos desses. Eu peço justiça pro juiz, que eu quero eles preso. Tá aí, Douglas, você viu a voz dessa mãe. Desde lá para cá, ela diz não ter mais sossego, não ter mais paz, a sua família a todo momento ameaçada e provavelmente uma das pessoas que ameaçava, além do cara de bala, era o Pânico, que foi morto em confronto com a polícia. É um quebra-cabeça tremendo, desde a operação, como eu já mencionei aqui, a DENARC 63 até a 65, o delegado Samuel vem desbaratando toda essa história, toda essa dinâmica, mas o que agora a família da jovem Bárbara, enfim, o que quer é justiça pela morte da filha. Então, são os últimos acontecimentos, o que vem acontecendo, o desenrolar dessa história triste na região da Santa Maria da Codipe. É com você, Douglas. É o seguinte, Magela, quando a gente ouve a fala da mãe, quando a gente ouve que a mãe fala, a gente tem uma noção, você que está nos acompanhando, tem uma noção mais clara da extensão da atuação das facções criminosas. Verdade. Porque nós tivemos aí um primeiro impacto, que foi a morte da moça. Quer dizer, uma espécie de duplo homicídio, porque morreu ela e a criança, né? Isso. Morreram os dois. Depois, você tem a família dela, como disse a própria mãe, que não tem sossego mais. Ou seja, a mãe é ameaçada, os filhos são ameaçados, ela não consegue mais dormir direito, não mora mais na mesma casa, não tem mais nenhum sossego. Os filhos então, não podem nem ir para a escola. Os filhos não podem ir para a escola. Você não tem mais garantia, Magela, por exemplo, de que a qualquer instante, a qualquer momento, alguém possa ser assassinado. Exatamente. Não tem essa garantia, não existe essa garantia. O que porque é importante sempre a gente ter uma ideia e pensar da seguinte maneira: bom, mas se fosse comigo, como é que seria? Então vamos imaginar aqui, você perde alguém da sua família, no caso uma mãe que perdeu uma filha, e aí você vê os outros filhos ameaçados, a própria mãe ameaçada, e sem saber, hoje à noite, hoje pela madrugada, amanhã, pode ter mais um caso de homicídio na família, Magela. E para finalizar, então, pelo que ela falou aí na reportagem, o que se deu a entender e o que a gente sentiu conversando com ela, depois que as câmeras foram desligadas, é que ela disse que não teme mais, não tem mais o que perder. Ela pode perder a vida ou qualquer membro da família a qualquer instante. Então, uma mulher como essa, uma mãe que só quer apenas justiça, precisa aí de proteção. Isso é que a gente sentiu que ela quer e precisa de uma proteção, porque simplesmente ela, digamos assim, não é bem esse o termo, mas está aí o Deus dará, tá, né? Então ela está temendo a morrer a qualquer momento, mas mesmo assim ela disse que não vai deixar para trás e vai pedir até o último dia de vida justiça pela morte da filha.